Oi, gente, atendendo a pedidos, eu vim falar hoje sobre uma ferramenta terapêutica que eu amo de paixão e que é super útil na área da terapia do esquema, que é o Tem Não Tem. Para quem já conhece a primeira edição, o primeiro Tem Não Tem, vai me perguntar: Aline, mas qual a diferença? Vale a pena adquirir a segunda edição? O que mudou? Então, assim, primeiro eu queria agradecer, né? Porque o primeiro Tem Não Tem, ele foi muito bem recebido e ele teve a primeira edição esgotada. E aí, quando a gente foi fazer a segunda edição, a gente foi pegando todas as dicas, todas as dificuldades que os terapeutas iam relatando quanto à aplicação e tentou fazer uma versão realmente melhor. Então, qual seria a grande diferença da primeira edição do Tem Não Tem para a segunda edição do Tem Não Tem? Muitas, a começar pela embalagem, né, que tá bem diferente, tá bem melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente faz, a gente acha que é meio óbvio, né? Mas às vezes a gente tem terapeutas iniciantes ou até mesmo terapeutas experientes que ficam um pouco em dúvida sobre o que aquela carta realmente significa. Então na primeira edição não tinha a ilustração da carta e o que ela significava, a qual necessidade emocional ela se referia. Então nesse novo manual a gente tem as cartinhas e o que ela significa e algumas dicas. Então, por exemplo, no afeto recebido por figura masculina, tem uma observação. Usar essa carta somente se houver uma figura masculina na vida da criança, que pode ser o pai, o padrasto, o avô, o tio, etc. Se houver duas ou mais figuras masculinas relevantes, investigar individualmente pelo nome. E a mesma observação é feita em relação ao afeto recebido por figura feminina, porque a gente sabe que as famílias elas podem ter múltiplas configurações. Então, quando eu for aplicar o Tem Não Tem, eu já sei mais ou menos a configuração familiar da criança e eu previamente já retiro uma determinada carta se aquilo não faz parte da vida, do cotidiano da criança. Uma outra mudança que a gente tem no manual é que nós inserimos duas vinhetas clínicas, uma com uma mulher de 32 anos e uma outra vinheta clínica com um menino de 13 anos. Assim você tem uma ideia de questionamento, de como que eu posso aplicar, como que eu posso avaliar. E outra mudança muito legal, as ilustrações. Então a gente tem agora um total de 20 ilustrações e a gente tem as cartinhas com questionamento, com sugestões de questionamento. É claro que nem sempre as perguntinhas que estão ali nas cartinhas de questionamento, elas vão se aplicar exatamente ao caso, mas aquele terapeuta que está começando, que está inseguro, que não sabe muito como que eu vou abordar isso, essas cartinhas vão ajudar. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa cartinha que ela vai trazer a falta de atenção em relação aos pais. Então a gente tem nessa imagem a criança brincando sozinha e os pais entretidos com a tecnologia, seja o notebook, seja o celular, e agora em tempos de pandemia isso se tornou mais frequente porque o trabalho veio em muitos casos para casa, né? Então a criança ela se sente sozinha mesmo tendo os pais por ali. Uma outra imagem seria essa daqui, né, que seria a rejeição pelos pares. E aí só para vocês terem uma ideia de como eu poderia conduzir o questionamento em relação a essa cartinha aqui. A gente tem duas modalidades de perguntas. Uma que seria para crianças e adolescentes e a outra que seria para adultos em análise retrospectiva. Então vocês estão vendo que a cartinha ela tem uma borda de uma cor e as cartinhas com a investigação, com o questionamento, tem a bordinha da mesma cor. Primeira ideia eu pensei, vou colocar número, mas eu pensei, número vai dar a ideia de sequência e não tem uma sequência, né? Então eu pensei que se eu colocasse números correspondentes, poderia dar a ideia de que essa carta tem que ser a primeira e não necessariamente. Então por isso que a gente usou a ideia de cores, porque elas podem vir numa ordem aleatória. Então, para vocês terem uma ideia, né? Essa cartinha é para a criança. Você já se sentiu como essa criança da imagem, como se todos estivessem se divertindo com os amigos, menos você?
Você já se sentiu excluído na escola ou em alguma festa? Como foi? Com que frequência você se sente assim? Por que você acha que isso acontece? Você acha que rejeição, sentir-se sozinho em relação aos seus colegas é algo que tem um pouco ou não tem na sua vida? E aí, com os adultos em forma retrospectiva, eu vou fazer as mesmas perguntas, mas em relação ao passado, por exemplo. Você já se sentiu no passado ou atualmente como essa criança da imagem, como se todos estivessem se divertindo com os amigos menos você? Você já se sentiu excluído na época da escola ou em alguma festa ou no trabalho? Como foi? Com que frequência você se sentia assim? E atualmente? Por que você acha que isso acontecia? Você acha que rejeição, sentir-se sozinho em relação aos seus colegas é algo que tinha um pouco ou não tinha em sua vida? Então, a gente trouxe também essas cartinhas que vão ser direcionadas aos adultos em forma retrospectiva e a gente colocou a coluna do meio, porque no Tem Não Tem da primeira edição, muitas pessoas me perguntavam, Aline, mas e quando tem um pouco? E aí, coloca na coluna do meio. Agora a gente já criou formalmente a coluna do meio, tem um pouco. Então, coisas que tinham um pouco, coisas que não tinham na minha vida. Pensando para o adulto em análise retrospectiva. Para a criança, coisas que tem um pouco, coisas que não tem na minha vida. E assim, então, a gente traz essa segunda edição com muitas novidades, com cartinhas novas, com novos desenhos. Então, por exemplo, afeto recebido de figura feminina. Aqui, a questão das regras, tá muito mais clara essa cartinha, porque na outra edição era o juiz com a cartinha vermelha, com o cartão vermelho. E aí as crianças ficavam um pouco em dúvida, os adultos também. Então essa cartinha ela já tá clara, né? Regras, e aqui horário de dormir, videogame, estudos, enfim. Então eu fui pegando todas as contribuições que as pessoas foram me dando, todas as dúvidas, todos os feedbacks, e aí então isso veio na segunda edição, que foi lançada no ano passado, se não me engano, que tá bem diferente, que tá bem mais legal. Então, se você tem a primeira edição, sim, vale a pena adquirir a segunda edição, que foi completamente revista e reformulada. Espero que vocês gostem. Contem aqui para mim como tem sido a aplicação do Tem Não Tem primeira edição, da segunda edição, contribuições para uma terceira edição e vão me contando aí as dúvidas, as dificuldades, o que eu puder ajudar, eu vou poder responder aqui nos comentários. Obrigada, gente!